Vamos. Então, vamos lá. Boa tarde, gente, quem já estiver aí. A gente vai falar hoje, a gente está fazendo semanalmente lives sobre destinos nacionais e internacionais. Hoje a gente vai fazer sobre internacional, vamos falar um pouquinho sobre a Itália. O Léo, que é um amigo meu também, a gente viaja no Rio de Janeiro, da questão turismo. Ele vai começar falando sobre Roma e depois, em sequência, eu vou falar um pouquinho de Milão e Veneza. A gente vai dar algumas dicas de locais para conhecer e tal, como chegar, mas a gente não vai se atentar muito em hospedagens, nada desse tipo assim, né, Léo? A gente vai dar mais dicas de locais. Aí, se você quiser começar... A Luciana já até colocou aqui. Já respondendo a Luciana, que ela colocou que a filha comprou voo para Veneza em agosto. Maravilha. Então, Luciana, então deixa eu te dar uma boa notícia, né? Hoje mesmo eu estava fazendo, falei para a Michelle, eu estava fazendo um treinamento com um brasileiro que mora na Itália. Então, hoje já começou a abrir muita coisa na Itália. Roma já abriu alguns pontos turísticos. Mas eles abriram para os italianos, né? Então, por enquanto, nenhum estrangeiro pode, nem quem está ali na fronteira. Mas a partir da semana que vem já vão abrir os países ali fronteiras. A Alemanha, a Suíça, esses países já vão poder chegar à Itália. Então a gente acredita que até agosto já vai funcionar assim. Ela vai conseguir voar. Isso aí. Pode começar, Léo, falar. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a Itália. Como a Michelle já falou, a Itália ela tem muitos pontos turísticos, né? E muitas cidades para conhecer. Os brasileiros, a gente selecionou 3 cidades que são as mais procuradas pelos brasileiros, mas tem outras. A gente vai começar falando sobre Roma. Quem chega na Itália, a maioria das pessoas acabam chegando por Roma, né? Vão a Roma e acabam fazendo outras cidades. E a gente vai falar sobre Milão, sobre Veneza. As 3 cidades elas possuem aeroportos, então vocês podem chegar tanto por Roma, quanto por Veneza, quanto por Milão. O interessante é que quem vai para a Itália normalmente faz várias cidades, e às vezes faz trem, às vezes faz de avião. Então é bom sempre ver se vale mais a pena chegar por Roma, chegar por Veneza, chegar por Milão, enfim, para ver até por valores, né? Mas normalmente chega por Roma porque é o maior aeroporto e a maior cidade capital da Itália, né? Então a gente vai começar falando sobre Roma. Roma é uma cidade histórica, né? A gente vai começar a falar sobre Roma para chegar na Itália. Como a gente já falou, Europa não precisa de visto. A gente até comentou, a Michelle já comentou em outros assuntos, que a partir de 2021 a gente já vai começar a ter aquele eletrônico, né? Tá já em estudo para isso, mas a princípio não precisa de visto. Então a gente consegue fazer o turismo em 3 meses sem o visto. Então, chegando em Roma, basta o passaporte válido até 6 meses da viagem. Né? Chegando em Roma, o que eu sempre indico para os meus clientes, Roma é uma cidade muito histórica. Então, assim, tem gente que não vai gostar de Roma, como tem gente que vai se apaixonar. A cidade, como eu falei, é muito histórica e o que eu indico sempre em Roma é que faça tudo a pé. Porque a cidade não é muito grande, dá para você ir aos principais pontos turísticos. Por exemplo, Roma é a única cidade no mundo que você tem dentro de uma cidade um país, né, que é o Vaticano, que é o maior país do mundo. E, por exemplo, quem está ali no centro de Roma, principais pontos turísticos, consegue ir até o Vaticano a pé e voltar sem problema algum. Eu já fiz isso e não é uma distância absurda. Dá para fazer. O que eu sempre indico em Roma, ficar próximo aos pontos turísticos, vai ter sempre hospedagem tanto para as pessoas de hostel até hotéis 5 estrelas. Então vai de acordo com o que você quer gastar e a hospedagem que você quer gastar. Como a Michelle falou, a gente não vai se ater muito a hotel, né, rede hoteleira, porque a rede é muito grande. Mas assim, se vocês têm a ideia é conhecer os pontos turísticos, estar mais próximo. Eu aconselho que fique ali pela parte histórica de Roma e que você consegue fazer tudo a pé, apesar de ter uma rede de transporte muito boa. Também metrô, trem, que você consegue pegar para todas as regiões.
Eu separei alguns pontos turísticos aqui, que são os principais de Roma, que todo mundo que vai tem que fazer. Hoje mesmo, como eu estava falando, a gente estava fazendo alguns treinamentos, e o principal ponto turístico de Roma é o Coliseu. Então, o Coliseu ele já reabriu hoje, a princípio só para os italianos. Ele hoje só está permitido até 300 pessoas por dia. E como que eles se adaptaram a essa história toda de Covid? A gente acredita que isso vai continuar depois. Quando você chega na entrada, eles têm uma câmera que vai ler a sua temperatura. Então, se a pessoa está com uma temperatura muito alta, ela vai ser levada a uma parte lateral, onde tem médicos, essas coisas todas, e ela vai precisar fazer o teste de Covid, né? Que é o teste rápido que eles estão fazendo. A princípio é esse o jeito que eles estão fazendo, e são 300 pessoas por dia, e hoje são só os italianos, né? Não está aberto para todos. O Coliseu, como todo mundo sabe, é lá datado do século I, então foi muito usado pelas batalhas dos gladiadores, então muito legal de conhecer. Um dos pontos turísticos que é pago, então mais uma dica de quem vai para Roma: se vai ao Coliseu, compra com antecedência, porque normalmente tem bastante fila, né, Michelle? Muito. Então, assim, a gente aconselha sempre compra esses pontos turísticos pagos com antecedência. Ainda mais agora, né? Que a gente sabe que vai ter que ter distanciamento, então vai demorar mais, e essas coisas todas. Uma coisa muito importante que eles falaram hoje até, não só para Roma, mas para todos os pontos turísticos que são todos os países, né, fora do Brasil. Normalmente as pessoas precisam chegar no aeroporto com 3 horas de antecedência. Hoje eles estão pedindo no mínimo 4. Porque vai ser feita uma checagem muito maior. Então, além da documentação, vai ter temperatura, como que vai ser, cada país vai exigir. Então, assim, se você vai no Brasil para a Itália, 4 horas antes. E as filas vão ficar maiores, né, Léo? Porque agora, por exemplo, os aeroportos já estão adotando aquela marcação, né? Nos aeroportos e tal. Então, as filas que já eram grandes vão ficar maior ainda, né? Exatamente. Então, assim, chegue com bastante antecedência. Quando você vai para o Coliseu, como eu falei, Roma, as coisas vocês precisam fazer muita coisa a pé. Porque você vai conhecer muita coisa histórica nesse percurso que você vai fazendo. Então, assim, bem próximo ao Coliseu, vocês têm o Fórum Romano. Então, você saiu ali do Coliseu, outra coisa muito importante: vai para Roma, tênis, pessoal. Não leva salto alto, essas coisas assim, principalmente mulheres. Porque é muita caminhada. As ruas, a maioria delas são de pedra. Até, não sei se a Michelle indica, a gente sempre fala sobre isso, né? Não que a gente não queira levar, mas assim, tem uma maior dificuldade para pessoas que são cadeirantes para ir a Roma. Até não tem acessibilidade tão grande, porque as ruas são muito de paralelepípedo. Até você consegue fazer os pontos turísticos, Coliseu, essas coisas, mas as ruas para você transitar é bem complicado, né? Não só cadeirante, mas quem tem problema com mobilidade, essas coisas. Tudo a gente precisa chegar bem cedo, porque são muitas filas, né? E assim, é muita caminhada o dia inteiro, então para vocês evitarem sol. Outra coisa importante é levar sempre a garrafinha de água, né? Porque vocês vão fazer umas grandes caminhadas. Então ali, perto do Coliseu, vocês vão ter o Paladino, que são montanhas, então vocês conseguem fazer, tudo próximo, vocês conseguem. Outra coisa muito legal, vocês estando próximo do Coliseu, vocês vão ter vários bares, restaurantes. Então, assim, vocês conseguem, nesse intervalo de conhecer uma coisa e outra, vocês pararem nos bares. Uma coisa muito legal de Roma é que a alimentação, a gastronomia não é cara, é bem barata. Então, vocês conseguem comer em restaurantes bem bons, comidas típicas. Normalmente, ele já vem incluso o vinho, né, a taça de vinho.
E vocês conseguem pagar um valor bem acessível, não é nada absurdo. Lá é bem típico ter aquele menu, né? Que são entrada, prato principal e sobremesa ou uma taça de vinho. É bem tradicional, lá você acha com os preços ótimos. E o que eu acho interessante é que eu acho que um dos lugares da Europa que a gastronomia é mais barata. Você consegue comer bom, não precisa comer fast food, você consegue comer comidas típicas, né? E com preços bem acessíveis. Isso aí. Outra coisa que vocês vão encontrar muito em Roma são várias praças. Então, assim, por isso que eu falo, é interessante vocês fazerem muita coisa a pé, porque às vezes não está no roteiro de vocês, e vocês andando, vocês vão encontrar alguma ruína, alguma coisa histórica. Muita coisa legal de Roma são as igrejas, né? Então, assim, às vezes você vai andando, você vai encontrar uma igreja que é feita dentro de uma pedra. Então, assim, coisas bem históricas. Então, para quem gosta de história, Roma é muito legal, vale muito a pena conhecer. Fora que tem o Panteão, né? O Panteão hoje guarda os corpos, né, dos reis Vitória, Emanuele, enfim. Uma outra dica que eu dou de um lugar muito legal para vocês ficarem hospedados, que vai estar próximo a tudo isso, é a própria Praça Vitória Emanuele. Essa praça ela fica a 3 quilômetros do Coliseu. Então, assim, há uma dica. Eu fiquei hospedado nessa praça. Ela vai ter desde hostel a hotéis 5 estrelas. Então, vocês conseguem hospedar desde o mais barato até o mais caro. Na própria praça, ela vai ter feirinha. Então, vocês vão conseguir comprar artesanato, comprar roupa, né? Principalmente quem vai no inverno, tem muitos casacos. A praça tem muita loja outlet. Então, vale a pena para quem quer fazer compra. Você falando aí de hospedagem, eu lembrei, eu não tive uma boa experiência na minha hospedagem em Roma. E hoje em dia, eu estava muito bem localizada, mas é uma rua, chama Rua dos Chineses, que fica próxima à estação de trem. Do Termini. Exatamente, do Termini. E ali você acha hospedagens com preços ótimos, assim. Só que é uma região muito feia, suja, bem localizada, tá. Mas eu não indico ficar nessa região. Então, já aproveitando aí, tá pertinho do trem, tá pertinho dos pontos turísticos, mas não é uma boa região. Vai achar bons preços, mas não é uma boa região. Então, essa é uma das regiões que a gente indica por ser próxima aos pontos turísticos, mas elas não são legais, como você falou, para turista, principalmente à noite. Isso. É um lugar muito deserto, escuro, então o risco de assalto, essas coisas é muito grande. Mas, assim, por experiência de Roma, uma coisa que eu não gostei, não só próximo do Termini, a cidade mesmo, ela não é muito, não dá aquele aspecto de uma cidade muito limpa. Né? Por exemplo, quando eu fui a última vez, você andava no trem, via muita sujeira, metrô, essas coisas. Então, assim, não é uma cidade que você vai ver o exemplo de limpeza. É aquele típico de cidade grande, né, Léo? Assim, é o típico de cidade grande. Nos pontos próximo aos pontos turísticos, você vê uma organização melhor. Mas fora isso, se você andar pela cidade, a pé ou de ônibus, o que seja, você vai ver que é típico de uma cidade grande, né? Qualquer centro de cidade, né? Então, porque assim, Roma, o melhor é você ficar próximo ao centro, hospedado, mas o centro de grande cidade não é o melhor de limpeza, enfim. Normalmente as pessoas estão ali para trabalhar, então durante o dia fica aquele burburinho de muita gente, mas à noite realmente ela é mais deserta, né? Exatamente. A Vanessa também colocou que ficou ali na mesma região que eu fiquei. E que realmente à noite dá um receio de andar. À noite a gente ficava realmente com medo de andar ali. E uma região muito estranha. Então, assim, não fiquem próximos ao terminal ali, a região de trens do Termini. Não é uma boa região, tá, gente? Então, porque é uma região muito deserta à noite, né? Tem uma região que muita gente gosta, principalmente quando vai casais de jovens. Eu não sei se meu italiano é péssimo, mas se chama, acho que é Trastevere, deve se falar assim, né? É uma região que tem bares, restaurantes, é muito procurado na parte noturna, por jovens, né, pela badalado. Só que
Os preços são muito bons, atrativos de hotéis para você se hospedar, só que a pessoa tem que ficar atenta. Lá não tem metrô, não tem trem. Então, assim, para você ir de lá até Roma, o centro, você tem que atravessar. Então, assim, não sei se vale a pena ficar. Claro, não é distante, mas você não tem essa comodidade de ter o transporte público, como você está em outras regiões, né? Então, acho que assim, o Coliseu, outra região que é muito, todo mundo quer conhecer é a Fontana de Trevi. Sobre a Fontana de Trevi, diz lá que quem joga moedinha, né, vai voltar em Roma. Não sei, ainda não voltei depois que eu joguei minha moedinha. Também não. Pra mim ainda não valeu isso, quero voltar pra ver se isso vale. Mas assim, a minha indicação para conhecer a Fontana de Trevi, ou de manhã cedo, ou final da tarde. Isso aí. Porque durante o dia é muito cheio. Você nem vai E aí ver você vê você vai ver gente. Exatamente. Até para tirar aquelas fotos que você vê de postagem de YouTube, de não sei o quê, de blogueiro, tem ninguém atrás, você fala, gente, é aqui mesmo? Não é, né? Então, assim, a minha indicação, vai bem cedo, é legal, porque tem pouca gente, ou vai no final da tarde, iniciozinho de noite, que dá para ir tranquilo. Ali pelo centro, como a Michelle falou, próxima da estação de término é complicadinha, mas próximas regiões de pontos turísticos, eu acho bem tranquilo para você andar. Não tem tanto problema para você andar, mesmo à noite, é tranquilo, é bem... Bastante policial, vocês vão ver na rua. Então, assim, enquanto esse perigo de ser mais deserto, não tem. Deixa eu só beber aqui, já me deu uma sede. Então, assim, fora isso, ali vocês vão estar muito próximo ao Vaticano, né? Então, vocês conseguem visitar a Praça São Pedro. Muita coisa em Roma e no Vaticano são feitas a pé e são grátis. Então, muitos museus, por exemplo, Panteão, vocês entram de graça. As igrejas, né? Nem se fala, você consegue entrar nas igrejas de graça. Agora, só ficar atento. O Vaticano tem os museus. E os museus são pagos. E vale muito a pena. Eles estão entre os museus mais caros do mundo, né? Não de entrada ser mais caro, mas pelas peças que estão ali dentro, né? Vale muito a pena. Então, assim, é muita coisa histórica, muita coisa de ouro. Então, vale muito a pena conhecer. Ficar atento, que o primeiro dia que eu fui, eu não consegui entrar, por causa dos horários de funcionamento, e eu não tinha comprado meu ingresso antes. Então, a fila estava dando volta nos quarteirões. O Coliseu é a mesma coisa. O ideal quanto Exatamente. E assim, quem vai ali na Praça São Pedro, né, que é onde você consegue ver da igreja, a igreja você não vai conseguir entrar onde o Papa fala, né, lá de cima, mas ali na Praça de São Pedro você consegue visitar, e ali para os museus você consegue ir a pé tranquilamente. Ali a igreja você consegue entrar na parte de baixo, você consegue fazer visita. Aí na parte de trás tem os museus que você entra na fila e faz a visita no museu. E a Capela Sistina também, que é possível também visitar. Tudo tem que ficar atento aos horários, porque também tem dias que não abre, que não funciona, se estiver tendo algum evento, alguma coisa da igreja, então tem que estar atento a esses horários. Mas e também uma coisa que colocaram sobre a roupa, exatamente. Algumas igrejas da Itália, né? Se você tiver de bermuda, de regata, não entra. Então tem que ficar atento no dia de fazer essas visitas, ir de calça, blusa de manga, um pachimi, um casaquinho, né? Para as mulheres sempre é bom levar. Isso na Europa, eles são bem rigorosos conforme as igrejas, né? Por exemplo, homem não pode entrar de boné. Exatamente. Então eles vão, logo vai vir um policial e vai mandar você tirar. Então tem que ficar atento a essas coisas. A Vanessa colocou aqui, tem as pessoas vendendo fura-fila. Isso vai ter no mundo todo. Isso é furada.
A gente nem precisa falar, né? O fura-fila que é uma furada. Michele, quando que você foi em Roma? Qual foi a época do ano? Eu fui no inverno. Mais final de ano? Tipo Natal? Final de ano, era novembro para dezembro, eu acho. Quando eu fui. Então, uma dica que eu ia dar. Quem vai no final do ano, né, no inverno, e quem, por exemplo, tem muitos católicos, né, que frequentam, até porque para ir no Vaticano, para assistir a Missa do Galo. Então, assim, eu fui para assistir a Missa do Galo, passei o Natal lá. Então, como dica, para você participar da missa, não é pago. Então, é entrada grátis. Só que, muita atenção, na parte da tarde, antes da missa, né, a missa começa por volta de 8, 9 horas, os bispos eles saem à Praça de São Pedro e eles distribuem os ingressos. E esses ingressos, quem está ali na fila, as pessoas vão distribuindo. Por exemplo, a Michele está na fila, eles vão dar 10 para a Michele distribuir para quem está atrás. Então, só ficar atento, porque vocês precisam ir à tarde para depois voltar para a missa. Porque sem o ingresso eles não deixam entrar. Mesmo que tenha vaga, não vai deixar, não é permitido. Você precisa apresentar o ingresso, não é pago, mas precisa apresentar. Então, só ficar atento nisso. Tem uma quantidade, né, máxima de espectadores, então é para ter uma organização, né? E assim, como dica... Páscoa também é assim lá. Na época de Páscoa, de Páscoa. E assim, como dica, não é muito fácil você pegar esses ingressos. Assim, para mim foi uma frustração, porque eles distribuíram os ingressos, vamos dizer, eles deixaram com a Michele 10 ingressos. O ingresso você não entrega na entrada, você só vai apresentar. Então a Michele é uma pessoa só, ela não precisa ter 10. O que acaba acontecendo, as pessoas que estão na fila que estão com 10, elas querem levar de recordação para entregar para fulano, para não sei quem, e quem está lá não consegue participar. Então assim, aconteceu comigo, eu não consegui entrar. Eu tive que assistir a missa do lado de fora, na praça, porque as pessoas entravam com 10, 15 ingressos e não queriam distribuir. Então, assim, como dica, se você quer participar da missa, chega cedo, na parte da tarde, pega o ingresso e volta pro hotel, vai fazer algum passeio, depois volta pra missa sem problema algum. Então, eu acho que é isso, né, assim, entre Roma e Vaticano. É muito histórico, então qualquer lugar que você vai andar, você vai ver ruína. Como a gente falou, a gastronomia é muito boa, então você, qualquer lugar você vai encontrar gastronomia para você parar, sentar e ver uma ruína. E a visão é muito legal. Ficar atento nos passeios que são pagos, comprar com antecedência, para vocês não terem esses problemas e essas situações de vocês não conseguirem entrar. Realmente acontece. Principalmente agora, pós-pandemia, porque vão diminuir o número de pessoas que vão poder visitar. E as filas normalmente vão ser bem maiores. Uma outra coisa que eu vi hoje lá no treinamento, a gente está falando de um país de primeiro mundo, né? O governo italiano, ele está dando um incentivo para os italianos, então para eles conhecerem o país. Então as famílias que se encaixam naquele esquema de ganhar até 35 mil euros no ano, eles estão ganhando uma bolsa para poder conhecer o país. Muito legal. Então, assim, vai ficar mais cheio ainda, principalmente os italianos que moram em outra região, que não conhecem, vão ter essa oportunidade. Os hotéis, eles estão fazendo parcerias para os italianos. Então, muitos deles, os italianos vão comprar 3 diárias, vão ganhar mais 3. Então, assim, quem vai viajar, principalmente agora no segundo semestre, porque vai entrar nessa onda dos italianos viajando pela Itália, compra com antecedência, porque senão vai acabar não conhecendo. Principalmente quem vai para Roma, e vai para Milão, e vai para Veneza, acaba conjugando, né? Por exemplo, fica 3 dias em Roma, 2 dias em Veneza, então 2, 3 dias é pouca coisa. Assim, a gente vai falar de 3 lugares. O ideal é pelo menos 10 dias, no mínimo 10 dias, se vocês querem conhecer os 3. No mínimo. Assim, por experiência, Roma, 3 dias já vai ser corrido demais, porque é muita coisa para conhecer. Então, assim, no mínimo 5, o que a Vanessa colocou aqui do incentivo. Vanessa, eu até conversei com o rapaz e falei assim, país de primeiro mundo é outro nível, né? Então, assim, acho muito legal que eles incentivem que os italianos conheçam,
Que é a mesma coisa que acontece com a gente. A gente às vezes mora no Rio e não conhece Pão de Açúcar, não conhece Cristo. Exatamente. Até por causa do valor, né? Exatamente. Então, assim, vale muito a pena. Só ficar atento, quem foi colocou, acho que foi a Vanessa, né? Que colocou que a filha vai viajar em agosto. É a Luciana. A Lu. A filha dela Então, mora se em ela Londres. A filha dela mora Ah, em a filha Londres. dela. Mas ela vai para Veneza, né? Ela não vai a Roma. Mas mesmo assim, como os italianos vão viajar por todas as cidades, se ela vai fazer passeio de gôndola, se ela vai fazer algum museu, então compra com antecedência para não correr esses riscos. Então, aí seguindo, eu vou falar sobre Milão. Assim, como o Léo falou, o ideal é iniciar a viagem ali, se for fazer essas 3 cidades, ou Roma ou Milão, dependendo de como tiver o valor do aéreo. E aí, se você começou por Roma, sobe, aí faz Milão e depois faz Veneza, que Veneza está mais próximo de Milão. Então, aí ali em Milão, tanto se você já estiver em Roma, então eu indico que você vá de trem para Milão. Primeiro que você vai ter uma experiência de viajar de trem, e outra que dependendo do trem, da passagem que você compra de trem, vai ser mais rápido que você ir de avião, porque aí de avião você tem que chegar não sei quantas horas de antecedência, e tem todo aquele trâmite, talvez demore mais do que você indo de trem, e geralmente o trem, as regiões dos terminais, né, dos trens, são mais bem localizados que de aéreo, então também isso facilita muito para você ir para o seu hotel, para o seu hostel, enfim. Inclusive, Michele, já falando sobre isso do trem, quando a gente falou sobre Paris, que eu tinha falado sobre o trem que vai de Paris até Milão, então é uma opção também. Também. E eu peguei esse trem, por exemplo, de Milão até Roma. Então tem o trem bala que ele vai levar 1h20 de um ponto até o outro. E uma outra coisa muito legal, principalmente quem vai para a Itália é muito parecido, os italianos são muito parecidos com os brasileiros, falam, gesticulam, né? E amam futebol. Então, assim, uma coisa que eu indico para quem gosta de futebol, pega o trem. Porque toda estação de trem é um campo de futebol. Então, vocês conseguem conhecer. Vai parando num, um estádio. Vai parando no outro, é outro estádio. É uma experiência muito legal. Eu acho que vale a pena você ir de trem, sim. Até para você ir vendo a paisagem, enfim, eu acho que é uma experiência que é válida. Aí, chegando ali de avião ou de trem, os pontos turísticos. O central é a Praça do Duomo, né? Que é onde tem a catedral, a famosa catedral, onde é o cartão postal de Milão, né? Para entrar na catedral, você não precisa pagar ingresso, né? Mas se você quiser subir, ter uma vista da praça no terraço do Duomo, você tem que comprar um ingresso com antecedência também. Ali dá para você subir tanto de elevador quanto de escada, tá? Não são muitos. E muitos nem sabem que tem, né? Não, muitos nem sabem. Até na época quando eu fui, eu não cheguei a subir, mas a igreja, assim, a catedral é muito bonita. Até agora há pouco tempo teve, com essa questão da quarentena, teve o show do André Bocelli, né? Que foi gravado lá dentro da catedral. O show, né? Que foi lindo. E assim, ali eu acho que é a concentração de Milão, porque diferentemente de Roma, que você anda pela cidade, que você tem um museu aberto, né? Milão não é muito assim. Você tem a questão arquitetônica, mas que eu acho que se concentra mais nessa região ali do Duomo. Então, ali vai concentrar a maior parte dos seus passeios. Então, se for possível, fique hospedado nessa região. Você vai fazer muita coisa a pé. Se não for, aí você tenta ver um local que tenha que você tenha um acesso rápido, né? Para a praça. Ali na praça você já tem logo à direita você tem a Galeria Vittorio Emanuele, que é uma galeria mais antiga do comercial ali de Milão. Então ali você concentra vários cafés, restaurantes, lojas de grifes. Assim, a galeria é muito bonita. O chão dela é todo pintado, tem uns desenhos no mármore, até tem ali um desenho de um touro. E tem uma lenda lá que você der 3 giros em torno do touro, você vai ter sorte, enfim.
E tá até gasto ali de pessoa. Mas ali é bem bonito. E saindo no final dela, do outro lado da praça, você tá na Praça Scala, que é onde tem o Teatro Scala, que também é antigo e é bem bonito. Se não quiser entrar, não for assistir nada, dá para você ir, para pelo menos conhecer a parte arquitetônica, acho que vale a pena ali, é bem legal. Saindo um pouco ali dessa região, um outro ponto turístico de Milão famoso é o Castelo Sforzesco, que tem alguns museus lá. E esse castelo é bem bonito, assim, mesmo que você não vá para entrar nos museus, vale a pena ir até lá, porque assim é um monumento de Milão, então não dá para deixar de fora, sabe? Se você está lá em Milão, não dá para deixar de fora. Eu, no dia que eu fui, eu não tive uma experiência muito boa, porque estava chovendo muito, então eu não consegui ver direito, mas assim, o castelo é bem bonito. E ali próximo tem o Parque Sempione, que é um parque também, dependendo da época que você estiver indo, se for primavera, verão, também dá para fazer ali, dar uma caminhada ali no parque, bem pertinho do castelo, e bem legal. Outra coisa que Milão é muito conhecida pela capital da moda, né? Então ali você tem o quadrilátero da moda, que são 4 ruas que principais de lojas famosas e também não tão, que o pessoal vai muito para fazer compras. E ali também é bem legal. Quem tiver interesse em comprar alguma coisa de Milão, vale a pena ir ali dar uma andada ali, uma pechinchada ali. O Milão respira tanta moda que até a estação de trem tem lojas famosas de moda. Então, às vezes, você não precisa nem lá no quadrilátero para ter as lojas famosas, tem na própria estação de trem. Tem os outlets também, tem uns outlets lá em Milão também, quem quiser para fazer compras, vale a pena. Eu não fui, então não sei dizer muito sobre isso, mas dizem que também é bom para compras. Outro local que é bem famoso lá é a Pinacoteca de Brera, eu acho que é assim que fala. Lá tem as principais obras de artistas italianos, então é um outro ponto turístico para quem gosta de artes, visitar lá. E a igreja de Santa Maria della Graça, que lá é onde está a obra mais famosa do mundo, que é a Última Ceia. E assim, ao contrário do que muitos pensam, que é um quadro pintado, não é. Essa obra, ela está pintada na parede do refeitório da igreja. Então, assim, é uma coisa bem chocante, assim, bem bonita, sabe? E vale a pena ir visitar a igreja para poder ter essa experiência e ver a obra mais famosa. O contrário do que as pessoas acham da Mona Lisa, né? Exatamente. Entendeu? Eu acho que Milão é basicamente isso. Milão não tem tantos pontos turísticos assim como Roma e acho que como Veneza, mas que é um lugar que está no meio do caminho, que você tem que conhecer, vale muito a pena, é bonito. E eu indicaria assim de 2 a 3 dias em Milão também, não é necessário muitos dias. Mais. Ficaria mais dias em Roma e em Veneza e colocaria menos dias em Milão. Até porque eu acho assim, a diferença básica de Roma para Milão, Roma é muito histórico, então assim, você vai ter muita história, então é muito lugar que você vai conhecer para caminhar e conhecer partes históricas. Uhum. O que eu aconselho muito, que para mim valeu muito a pena, tem uma série chamada Roma. Então quem vai para a Itália, principalmente para Roma, assiste a série. Ah, que legal. Porque vale muito a pena. Você vai passar por aqueles pontos que você vai ver na série. E a série foi gravada no local. Então, assim, vale muito a pena. Você vai lembrar dos locais, por onde passou. Então, vale muito a pena conhecer. E Milão, é o que a Michelle falou, é moda e design. Não tem muito então, assim, não precisa muito tempo para você conhecer. Agora, seguindo para Veneza, eu acho que também é um local... Eu fui de Milão para Veneza de trem e eu acho que vale a pena também ir de trem, dependendo do trem que você compre, né? E Veneza,
basicamente, ela é dividida em duas partes, entre a ilha e Veneza Mestre. Então, a hospedagem na ilha geralmente mais cara que Veneza Mestre. Porém, você estando em Veneza Mestre, você não está no local dos pontos turísticos. Os pontos turísticos todos se concentram na ilha, né? Então, assim, aonde vale a pena ficar hospedado? Depende do se você tem um poder aquisitivo que você consegue pagar e ficar hospedado em Veneza Ilha, eu indicaria que você ficasse lá. Depende quantos dias você vai ter para visitar também. Então, tudo isso depende. Ah, é muito complicado chegar de Veneza Mestre para Veneza para Ilha? Não, não é. Eu fiquei hospedada em Veneza Mestre e não era complicado. Sim, eu pegava um ônibus e conseguia chegar lá na parte da ilha tranquilamente. Então, mas aí você vai gastar com essa questão de transporte um pouco mais do que se você ficar hospedado na ilha, né? Ah, e na ilha, como que se anda na ilha? Pelo transporte público, tem o vaporeto, gôndola, ou a pé pelas ruelas, entendeu? Mas dependendo do ponto... lembrando que não tem trânsito, né? Dependendo de um ponto a outro, você vai ter que ir ou de vaporeto ou de gôndola, né? Assim, as gôndolas lá, gente, se tornam mais hoje em dia um passeio turístico. Então, o transporte público de Veneza é o vaporeto, né? Na parte da ilha. Na parte de Veneza Mestre, você anda, circula de carro, você circula de ônibus e até onde o trem chega, tá? Eu cheguei de trem, eu cheguei de avião. Então, você vai chegar até Veneza Mestre e de lá você vai pegar um ônibus que vai te deixar até a Veneza Ilha. E de lá você vai ter que pegar um vaporeto, que é o transporte público por água, ou um taxi boat para te levar até a sua hospedagem. Então, assim, e detalhe, se você optar pelo vaporeto, que é mais barato, bem mais barato que o taxi boat, ele não vai te deixar na porta do seu hotel. Então, tem todas essas questões. Cheguei de trem. Aí eu fui lá até de ônibus até Veneza Ilha. Peguei um taxi boat, ele vai me deixar na frente da minha hospedagem, se eu estiver hospedado em Veneza Ilha. Optei pelo vaporeto. Ele vai te deixar nos pontos, igual parada de ônibus, e de lá você vai ter que caminhar até a sua hospedagem, dependendo de onde for a sua hospedagem. Então, tem que ficar ligado nessa questão de deslocamento ali em Veneza, tá? Falado isso, às vezes o pessoal fica um pouco confuso, eu vou falar um pouquinho dos pontos turísticos lá, que se concentram também basicamente ali na Piazza de São Marco, né? Então, ali você tem a Basílica de São Marco, aquela praça onde você tem uma foto, onde tem as gôndolas que ficam estacionadas, e ali você tem o Campanile, que é aquela torre, que é do lado da Basílica. Pode também subir na torre, se quiser, é pago também. A subida é feita de elevador. Ali você também tem o Palácio Ducale, que foi anos a sede do governo ali. Tem a Galeria da Academia, que fica uma fila enorme para visitar. Então, se quiser visitar ela, chega cedo e vai direto para ela, tá? Tem a Basílica de Santa Maria della Salute, que também assim, é uma basílica bem bonita, que ela não está bem na praça, mas ela está bem próximo da praça onde se concentra a maior parte dos pontos turísticos. E dali também você vai andando até a Ponte Rialto, que é aquela ponte do cartão postal. Essa ponte, você tem ali várias lojas pela ponte. Então, você vai caminhando nela, vai tendo várias lojinhas, assim. Duas coisas que eu indico. Vai para Veneza, que época? Veja a época que você vai. Veja se é época de água alta. Porque se ela for uma época de água alta, você vai pegar a cidade toda inundada. Eu fui nessa época. Eu fui nessa cidade toda inundada. Sim. Então, aí é um transtorno, tá? Porque você
por exemplo, a igreja, entra água dentro da igreja. Então, eles colocam os tapumes, assim... Muita coisa fecha, né? Muita. Assim, eles colocam os tapumes e para você andar por cima deles, e aí você entra na igreja pelo tapume. É uma coisa, assim, muito estranha. Outra coisa muito importante de falar, a Veneza não tem Veneza sistema não de tem esgoto. Né? Então, Né? assim, Então, se ela assim, está se muito ela tá alta, muito pessoal, alta, às vezes vocês veem vídeos que as pessoas acham que é montagem de rato, isso acontece. Não. Isso é verdade, acontece. E o cheiro é ruim também, tá? Eu fui assim nessa época, eu não vi rato, tá? Não vi rato, nada disso, mas o cheiro é ruim e é ruim de andar. Então, tipo, se for um dia que tá muito, a água tá muito alta, é ruim para você ver um ponto turístico, é ruim para você caminhar, porque é tudo viela. Então, assim, você tem que, ou você tem que estar preparado com bota, galocha. Você não vai lá comprar uma bota, uma galocha para ficar 2, 3 dias, sabe, num lugar. Depois vai fazer o quê com aquilo? Então, assim, tem que ficar atento a esses detalhes para não estragar, não chegar a estragar a viagem, entendeu? Porque vai acabar, se tiver com criança, então com idoso, aí complica mais ainda. Então tem que ficar ligadinho. Essa época, gente, é uma época de chuvas, que é de novembro a dezembro lá. Então, se você estiver indo visitar Veneza nessa época, é bem provável que você vá pegar lá cheio, assim, bem provável. E dali também de Veneza... muita gente pergunta sobre o passeio de gôndola. Passeio de gôndola, gente, ele não é baratinho, tá? Uma média de 80 euros para fazer um passeio de 30 minutos, tá? Um casal. Então, só que pode ir até 6, né? Só que hoje, como Veneza é muito romântica, ninguém quer ir 6. Exatamente. Acho que você quer em casal. Então vai ser os 80 pelo casal. É um casal. Eu sempre falo que é um casal. Por quê? Porque assim, onde que você vai arrumar mais 2 casais para ir com você? Você não vai arrumar. E todo mundo quer tirar foto e filmar, né? Fazendo passeio de gôndola. Não vai tirar com outra pessoa junto. É 80 euros o casal. É isso aí. Né? É basicamente isso. Agora, assim, ali próximo de Veneza também você tem a ilha de Murano, que ela é famosa pelas pedras. Então, se você tiver mais um dia de viagem, vale a pena ir para lá, é perto. E para comprar aquelas joias de pedras, um artesanato de pedra, é bem bonito, bem legal lá ver o artesanato deles. E a ilha de Burano, que é famosa pelos tecidos, também são muito próximas. Então, assim, se você tiver um diazinho a mais, eu indico ir também visitar essas 2 ilhas ali. E aí, no mais, ali Veneza é basicamente isso. Como Roma e como Milão, também Veneza tem muito aqueles restaurantes com menus, né, de prato principal, entrada, também você come bem e não paga muito. E também fica ligado à época que você vai para ver se não é época de festa, porque lá tem vários meses de festas, de desfiles, de não sei o quê, e que também complica um pouquinho. Mas, no mais, acho que é isso. De Veneza. Então, Michele, só para completar, eu tinha falado sobre... Deixa eu só falar aqui, a Lucy colocou aqui, Lucy, minha sogra, oi. É sogra? É sogra? De viajar assim. Todos estamos com saudade de viajar assim, né? Mas logo a gente vai conseguir. Só lembrando, Michele, a gente tinha falado sobre os italianos. Muita gente tem a dificuldade, por exemplo, quando vai viajar para fora do praticado do idioma. Uhum. Bom, indo para a Itália, o idioma é bem parecido. Então, assim, não que você não vá falar. É difícil de você falar, mas é bem fácil de você entender. Todos falam inglês. Então, eles já estudam desde criança inglês. Só que uma peculiaridade, uma coisa muito engraçada do italiano. Se você vai começar a falar inglês com ele, porque você não fala o italiano, ele vai começar a falar inglês e na segunda frase ele já vai começar a falar em italiano. Então é só ficar atento, que eles gostam de falar rápido. Então, assim, mas é um idioma bem fácil de você entender.
Não precisa fazer muito. Uma outra dica só que eu queria dar, que a gente falou sempre de passar de viagens de trem, né? Europa, as pessoas gostam muito de viajar de trem. Ficar atento na Itália pelo seguinte, o brasileiro ele não está acostumado. Por exemplo, aqui no Rio, eu comprei uma passagem de trem, vou viajar. Comprei o meu ingresso, passei lá, viajei. Beleza. Ficar atento, porque o que acontece na Europa? Você tem que comprar o ingresso, estou com o meu ingresso do trem na mão. Entrei, quando eu entro na estação, eu tenho que validar esse ingresso. Então, às vezes, tem umas maquininhas que vocês precisam perfurar, tipo aquelas que fazem um clipe para você perfurar. Porque o que acontece? Quando você está dentro da viagem, vai passar fiscal. E esses fiscais, se você não validou, é multa. Enfim, não tem choro. E a multa é salgada. Quando eu fui, estava na faixa de 180, 190 euros. Então, só para você validar, então ficar bem atento, isso tem que validar. Você está falando trem que vem de um país para outro. De Milão para Veneza. Mas dentro da cidade, isso também acontece. Então, você vai entrar. Isso é típico da Europa, não é só da Itália, não. Você vai entrar no transporte público, não vai ter cobrador. Então, você tem que ir até a maquininha ou antes de entrar, comprar o seu bilhete. E dependendo, tipo, na Itália, você tem que entrar na maquininha e furar. Ou vai vir um fiscal e vai vir furar. E eu vi pessoas que estavam sem e foram multadas. Então, não tem essa... E multa mesmo. Acontece com frequência. E uma coisa também para as pessoas ficarem atentas, por exemplo, França, Alemanha, a maioria dos lugares, você não precisa ir na bilheteria para você comprar o seu ingresso de trem. Eles têm aquelas, tipo, bilheteria 24 horas que você vai lá e compra. E aí, por exemplo, você está lá, vai ter, na França, vai ter em francês, vai ter em inglês. Uma peculiaridade, não sei se tá, agora eles mudaram, devem ter mudado a última vez que eu fui. Na Itália não tinha opção na máquina de outro idioma. Era só italiano. Então, para eu comprar o ingresso, só estava em italiano. Agora, é uma coisa bem diferente. Você escutar as pessoas falarem italiano, você consegue compreender do que você lê o italiano. Então, assim, eu tive bastante dificuldade, tive que pedir ajuda a um italiano para comprar para mim, porque eu não conseguia ler para onde eu estava indo. Para comprar de Milão para Roma. Então, assim, ficar atento, né? Por isso que é ideal sempre comprar antes ou chegar no horário que a bilheteria já está aberta. Você consegue comprar. O ingresso, por exemplo, de Milão para Veneza, de Roma para Milão, eu indico, não sabe comprar, compre com agente de viagens, entendeu? Compre para você não ter dor de cabeça, você vai já estar com o seu ticket comprado, ele vai te explicar tudo direitinho e você não vai ter problemas. Agora, outra opção é você comprar pelo site, mas assim, se você não entende, porque os sites ou eles estão em italiano ou eles estão em inglês, aí se você usa o Google Tradutor, o Google Tradutor traduz errado também, porque não traduz 100%, e aí você acaba às vezes comprando uma coisa que não era, não entendeu muito bem se era um trem que tinha parada, porque, por exemplo, você tem trens que às vezes demoram 3 horas de um ponto para outro, mas de um ponto para outro também tem trens que demoram 7 horas. É mais que o dobro. Então, tem que ficar ligado nisso. Então, inclusive sobre isso, por exemplo, de Milão, você tem a opção de ir para Roma de trem, que é o TGV, que é o trem rápido, que ele vai levar 1 hora, 1h20, mas você também tem a opção do trem que leva 7 horas. Isso aí. Então, essa diferença é bem pequena e ele vai parando em tudo que estação. E outra coisa, ficar muito atento, porque na Europa são muitas estações. E às vezes acontece que você precisa, no meio do caminho, trocar de estação. Então, assim, sobre trem, principalmente brasileiros que estão indo pela primeira vez, eu indico, como a Michele falou, comprar com um agente, porque tem essa dificuldade, principalmente se você não fala o idioma, porque as estações, os nomes são muito complicados. Às vezes você precisa descer numa estação, trocar, fazer baldeação para uma outra estação. Então, assim, tem que ficar atento, porque às vezes você compra para um lugar e está indo para outro. Isso aí. Então, você vai para um lugar completamente diferente. Mas é ficar atento nisso. E, assim, é bem fácil, depois que você está com a passagem, para você se locomover pela Europa inteira, entre a Itália, as várias cidades de trem, é muito legal. É bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? Você pega viagens de uma cidade para outra muito rápido, com paisagens muito legais. E vale a pena. Só ficar atento nisso de, se você não fala o idioma, pede ajuda a alguém, porque você pode acabar indo para um lugar que você não quer ir. Isso aí.
Então tá, acho que era isso. A gente deu as dicas dessas 3 cidades, Roma, Milão e Veneza, né, Léo? A gente ainda não definiu nossa próxima live, né, de semana que vem. É só terça, né? A gente definindo, a gente posta. Obrigada, gente, pela presença de vocês. E, Léo, obrigada também. E a gente Obrigado, Michele. Tchau, tchau. Até terça. Tchau.